e até fazer coisas maiores. O próprio Jesus disse isso. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, João capítulo 12, fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores ainda. Então nós podemos, independente do tamanho da fé. Alguém pode até questionar: pastor, mas a Bíblia não fala de grande e de pequena fé? Sim, o centurião mesmo foi considerado pelo Senhor Jesus como um homem que tinha uma grande fé. Quando ele mandou alguns mensageiros a Jesus, porque o servo estava enfermo, os mensageiros falaram com Jesus, pediram a Jesus que fosse à casa dele, e antes que o Senhor chegasse à casa do centurião, ele saiu ao encontro do Senhor Jesus e disse o seguinte: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, basta uma palavra, manda só uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Jesus se alegrou e disse: poxa, nem mesmo em Israel eu achei tão grande fé, tamanha fé, disse Jesus. E Jesus então disse: vai, vai falar sobre ela. Davi está curado? E assim aconteceu. Aquele homem tinha uma grande fé. Assim também como na Bíblia nós temos relatos de pessoas que tinham uma pequena fé. Por exemplo, em Mateus no capítulo 14, nós temos o exemplo de Pedro. Abra lá, que foi um grande apóstolo do Senhor. Mateus 14. Encontrou? Começando no versículo 22, Mateus capítulo 14, começando no versículo 22, ele diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava no sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Guarde isso, por favor. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, por quê? Porque o vento era contrário. Então o barco foi parar no meio do mar, justamente porque já existia um vento contrário. É importante que você guarde isso. O versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: o que Jesus disse? Homem de pequena fé, por quê? Note que Jesus declarou que Pedro tinha uma pequena fé. Mas eu quero que você entenda o seguinte: mesmo tendo uma pequena fé, Pedro teve a condição de fazer a mesma coisa que Jesus fez. Ele andou sobre as águas como Jesus andou. Ele tinha uma pequena fé e pode andar sobre as águas como Jesus. Por quê? Porque a nossa fé, ela é igualmente preciosa. Mas pastor, qual é a vantagem então de possuirmos uma grande fé? A vantagem de possuir uma grande fé é que aqueles que possuem uma grande fé resistem mais tempo, permanecem firmes mais tempo. Veja o caso de Pedro. Ele estava no barco, como eu havia dito, o barco foi parar no meio do mar por causa do vento que era contrário. Quando ele ouviu a palavra do Senhor dizendo vem, o vento já estava, irmãos, soprando contra aquele barco. Ele já estava no meio de uma tempestade de vento. A palavra que ele ouviu do Senhor Jesus foi que produziu no coração dele fé, confiança, para que descesse daquele barco e caminhasse em direção a Jesus. Mas ele já estava no meio de uma tempestade. Ele alcançou a fé já no meio de uma tempestade. Quando ele desceu do barco por causa das palavras do Senhor Jesus, ele
as águas. Não sei quantos passos Pedro deu, mas ele caminhou sobre as águas. Olha, irmãos, o perigo de termos uma pequena fé. A Bíblia diz que ele sentiu o vento contrário e teve medo. O medo é no coração, assim também como a fé. É um sentimento que invade o coração. E o medo, irmãos, ele neutraliza a nossa fé quando ele consegue tomar o nosso coração. E ele só consegue tomar o nosso coração quando a nossa fé é pequena. Mas quando a sua fé é grande, ela então começa a combater o medo. Uma vez que a sua fé combate o medo, você fica firme mais tempo. Você resiste a mais tempo. Ele não conseguiu resistir por muito tempo. Ele sentiu o vento. Como muitas pessoas na caminhada têm sentido a perseguição, a afronta do inimigo, o inimigo tem se levantado mesmo. Alguns já perderam a fé, outros estão perdendo a fé, outros estão firmes. Amém, irmãos? Estão resistindo. Amém? Agora, se você perdeu a fé, você pode recuperá-la. Você pode ser levantado hoje pelo Senhor. Como Pedro. Pedro começou a afundar no momento que ele perdeu a fé, pessoal. No momento que o medo tomou o coração dele. Medo, nós já aprendemos, significa falta de confiança. Medo é falta de confiança. É mais ou menos assim. É como se o pastor Sérgio estivesse trocando uma lâmpada aqui, uma escada, e de repente a escada caísse, e eu chegasse e falei, pastor Sérgio, segura firme. Ele está segurando, pastor. Eu digo, olha para mim, pode soltar que eu vou segurar o senhor. Ele vai olhar, vai pensar em você, ele ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele não confiou que eu teria condições de segurá-lo na queda. Por isso que houve o medo. O medo é isso, é falta de confiança. Não é verdade? Então faltou confiança no coração de Pedro. E ele começou a afundar. Mas ele clamou por Jesus. Jesus estendeu a mão, levantou e Pedro voltou a andar sobre as águas. A Bíblia mostra que eles voltaram para o barco e a tempestade cessou. Amém, meus irmãos? Não importa o quanto Pedro tenha andado, ainda que Pedro tenha dado 2 passos, irmãos, fora do barco, mas o barco não continuou parado no mesmo lugar, porque não havia âncora. Ele continuou sendo açoitado pelas ondas e continuou se distanciando. Amém? Quando Pedro afundou, o barco estava longe. Jesus o levantou e juntos eles voltaram a caminhar sobre as águas e voltaram para o barco. Isso nos faz entender que ainda que no ano passado, não posso dizer nesse ano, ainda que no ano passado, em algum momento, por causa de uma decepção, de uma luta, de uma tempestade que você enfrentou, ainda que você tenha perdido a fé, você pode recuperá-la. Amém? Você pode voltar a andar sobre as águas. Você pode voltar a fazer aquilo que você fazia. Basta você clamar ao Senhor como Deus clamou. E Ele vai levantar você. Amém, querido? Mas o que Deus quer que você entenda no princípio é que, independente do tamanho da tua fé, ela é igualmente preciosa. E à medida que você vai usando a sua fé, ela vai aumentando dentro do seu coração. Mas mesmo que ela seja pequena, como um grão de mostarda, através desta fé, você pode em 2011 alcançar tudo aquilo que você projetou. Você pode em 2011 mudar a sua história, mudar a situação que você se encontra. Você pode, mesmo com essa fé pequena, se levantar, sair do fundo do poço, resolver, vencer todas as dificuldades que se levantaram. Porque a fé dá a você essa habilidade, essa capacidade. Amém, irmãos? De alcançar aquilo que com a condição natural o homem não consegue alcançar. Volta lá, por gentileza, para cá com você, Deus. Irmãos, uma das coisas que precisamos trazer para 2011, não podemos perder em momento algum, é a nossa fé. Não perca a fé. Não perca o outro. Não permita que nada venha roubar do seu coração a fé. E se você tem sentido a fé enfraquecendo dentro do seu coração, se você percebe que as suas palavras não são mais as mesmas, as suas atitudes já não são mais as mesmas atitudes, então você precisa alimentar a fé dentro do seu coração. Porque o fogo sem lenha, diz o Senhor, ele se apaga. Então alimente a sua fé com a palavra. Alimente a sua fé com atitudes. Amém? Coloque a sua fé em ação.